E um trabalho informal, pejotizado, uberizado. Isso diminui a associativismo civil, diminui a sindicalização, diminui a consciência de classe. E aí eu já aproveito para responder em parte uma outra questão que tinha sido colocada sobre a capacidade de mobilização dos trabalhadores, porque isso tem a ver. Por que os trabalhadores não conseguem se mobilizar nas suas unidades de trabalho, nos seus locais de trabalho, na sua base? As pessoas não querem saber de uma participação mais ativa no dia a dia sindical. Isso tem a ver com a mudança do padrão de organização do trabalho. Vem avançando cada vez mais um padrão tendencialmente mais individualista, competitivo e não cooperativo e solidário. Então você corre, às vezes, contra os seus companheiros de trabalho para atingimento de metas, para conquistar determinados benefícios pontuais que não estão vinculados a toda a categoria. E, ao mesmo tempo, em outros setores desregulamentados, e aí quando eu falo desregulamentado envolve, por exemplo, a privatização, a terceirizações, as quarteirizações. Então um sujeito que é terceirizado, ele não tem compromisso com a categoria, com um trabalho volátil, com um trabalho móvel, com um trabalho rotativo. O sujeito fica 3 meses numa firma, vai trabalhar 3 meses em outra firma, às vezes em outro setor, em outra área. E, portanto, o cara não vai se filiar ao sindicato dos metalúrgicos para ficar 3 meses, 3 meses depois ao sindicato dos pedreiros, 3 meses depois ao sindicato dos madeireiros. Não dá. Ou seja, ele perde vínculo sindical, ele perde vínculo associativo. E ao perder vínculo associativo, ele perde um elemento absolutamente fundamental para os trabalhadores, que é a consciência de classe. Dizia o velho Marx, lá no passado, que para a conquista de uma verdadeira consciência revolucionária, era preciso, antes de tudo, que o trabalhador tivesse consciência de si, soubesse que ele era colocado em uma posição subalterna na divisão do trabalho e que era explorado. Se ele não reconhecesse que era explorado, não ia ter como desenvolver o mínimo de consciência. Agora, não bastava a consciência de si, saber que era explorado, que era o elo fraco da cadeia do capitalismo. Era preciso mais, era preciso uma consciência de classe, ou seja, reconhecer no outro, no seu companheiro de trabalho, uma figura que também tem as mesmas demandas, os mesmos anseios que você. E, portanto, os seus desejos não são só seus, são também dos seus companheiros. Então gesta-se uma consciência de classe, uma consciência sindical, uma consciência coletiva que vai além dos interesses particularistas individuais. Aí que nós temos a oportunidade de desenvolver, então, outro tipo de consciência. Uma consciência de classe para si. Porque uma coisa é reconhecer no outro um semelhante, aquele que compartilha comigo dos meus interesses. A outra coisa é nos reunirmos para lutar pelos nossos interesses comuns. Ou seja, uma coisa é consciência de classe em si, outra coisa é consciência de classe para si. Ou seja, é quando você já tem não apenas uma consciência, mas capacidade de mobilização, organização e reivindicação de classe. É isso que vem faltando. E o novo jogo do mundo do trabalho vem jogando os trabalhadores para um atomismo, ou seja, são átomos dispersos e que não encontram espaços de cooperação, de articulação. Cada um é individual, cada um tem a sua vida, tem as suas demandas, tem os seus interesses e muitas vezes são colocados trabalhadores nas mesmas áreas de trabalho como concorrentes, como inimigos. Um cara que está no Uber, ele vê um outro cara do Uber como um concorrente, não como um companheiro de classe, porque afinal ele vai disputar o mesmo cliente. Essa lógica, ela deturpa a consciência social, coletiva, de classe e acaba colocando o trabalhador contra trabalhador. E isso vai acontecer em todos os setores sociais do trabalho. Já está acontecendo e não acho que no setor bancário vai ser diferente também. Primeiro porque o setor bancário é um setor muito sensível ao investimento forte em capital constante, em tecnologias. E isso vem mudando nos últimos 40 anos a cara do mundo do trabalho nesse setor que é o setor bancário. Eu lembro muito bem que eu morava em São Paulo e tinha uma forte militância política
E aí eu lembro que eu trabalhei durante muito tempo com o pessoal do Sindicato Bancário de São Paulo, que eu nutro uma grande afetividade pelo pessoal, na época do João Vacari Neto e do Ricardo Berzolini, que eram os presidentes do sindicato, né? Naquela época, eu lembro que eu estava numa campanha salarial dos bancários, nós comentávamos que a base bancária de São Paulo, do Sindicato Bancário de São Paulo, era de 125 mil, e na entrada dos anos 90, entre 89 e 92, a base sindical do sindicato baixou para 25 mil, de 120 mil bancários para 25 mil. Foi o momento da primeira reforma com a introdução dos caixas eletrônicos, da primeira reforma tecnológica, né, que acabou dilapidando, né, a categoria bancária. Só que de lá para cá, muitas outras reformas tecnológicas vêm sendo impressas, né, e cada dia os aplicativos de banco, eles substituem seres humanos, a inteligência artificial substitui ser humano. E isso, olha gente, não vai parar, não vai parar. Não vai parar no setor bancário, não vai parar em setor nenhum. Então, por isso que a luta dos trabalhadores tem que ser uma luta de conscientização, de forma que a tecnologia seja favorável ao trabalhador e não o algoz do trabalhador como vencendo. Né? Mas isso eu acho que é uma luta que tem que ser enfrentada, né, da tecnologia. E a gente não pode fechar os olhos ou rejeitar a tecnologia, não se trata disso. A questão é saber compatibilizar o avanço tecnológico com as demandas dos trabalhadores. Eu lembro que há anos atrás, não muitos anos atrás, infelizmente, né, nós estávamos discutindo redução da jornada de trabalho. Né? Hoje é algo inimaginável uma coisa como essa. A gente retroagiu 20 anos do ponto de vista da nossa plataforma de reivindicação. Né? Hoje, se alguém falar em redução da jornada de trabalho sem redução de salário, é brincadeira. Vocês propuseram isso para os banqueiros? Não dá, né? Sabe? Ninguém. Não, pode pedir, mas a gente sabe que não tem condição para que essa pauta volte tão cedo. Então, o problema é que a tecnologia vão desaparecer os postos de trabalho. Né? E aí, como é que você... Não é uma questão de recomposição de postos de trabalho, não é uma questão de desemprego de mercado, exército de reserva. Porque exército de reserva, você demite numa situação de crise e recontrata em outra situação de expansão. Agora, nós estamos falando de um desemprego estrutural, porque são os postos de trabalho que desaparecem, não o emprego. Então, a situação é muito mais grave e estruturante, né? Eu acho que é algo que a gente tem que enfrentar, e não adianta fechar os olhos e falar, eu não quero tecnologia. Esquece, a gente tem que lutar tendo em conta esse avanço tecnológico inexorável. Não adianta, a gente pode reivindicar, somos contra o computador, somos contra a internet. Vamos falar para o vento. Nós temos que entender e encontrar novas alternativas de luta nesse espectro que nós estamos colocados. Bom, outra coisa os bancos públicos. Eu vou ser bem sintético nesse aspecto. Eu acho que há uma perspectiva muito negativa e, por outro lado, uma perspectiva positiva em face dessa correlação de forças que não é a melhor. A perspectiva muito negativa, se Bolsonaro se reeleger, aí olha, aí o tempo vai fechar, a democracia já era geral. Não vai ter Supremo Tribunal Federal que resista, a força vai ser avassaladora, reacionária e se voltará muito fortemente, violentamente contra os trabalhadores mais organizados da classe trabalhadora, ou seja, os sindicalistas. Então se preparem para o pior dos mundos caso Bolsonaro se reeleja. Não será o mesmo que essa gestão de agora do Bolsonaro. Uma reeleição nessas condições lhe dará legitimidade para fechar o tempo e acabar com as liberdades democráticas num tacão grosso. E a violência contra os trabalhadores é algo que fatalmente aconteceria como consequência. Agora, não acredito eu, o cenário mais provável. O cenário mais provável, acredito que seja da eleição de Lula. Não acredito que será fácil. Não acho que vai ser... Tenho muitas dúvidas, muitas dúvidas mesmo, se haverá possibilidade de vitória no primeiro turno. Inclusive,
pessoalmente acho que não vai acontecer, contudo acredito, tenho esperança ao menos, numa vitória no segundo turno, e independente dos conflitos que possa gerar uma possível vitória do Lula, que eu acho que vai gerar, eu acho que conseguiríamos dar posse ao Lula e dar prosseguimento a um governo com estabilidade. E aí eu respondo um pouco a questão que a companheira faz. Nós somos privilegiados porque temos o Lula sim. Porque só o Lula, numa configuração como essa de correlação de forças, teria capacidade nesse país, e acredito que em boa parte do mundo, para enfrentar uma adversidade tal como essa e conseguir fechar acordos com adversários históricos, garantindo estabilidade. Caso contrário, não acredito que nenhuma outra liderança política tivesse capacidade de articular uma coalizão de forças com estabilidade para garantir um governo que não seja interrompido por golpes ou estratégias de astúcia, de lawfare, etc. Eu acho que nós somos privilegiados sim, temos o Lula. Só que temos que ter claro que não é para sempre, né? E por isso precisamos nos preparar para termos alternativas de futuro. Por isso que eu falava agora há pouco de um norte, um referencial utópico que não possa se circunscrever às nossas alternativas presentes. Por sorte temos uma alternativa presente, que não está mais na cadeia, que está livre e está preparado para iniciar um processo de transformação e reconstrução desse país. Eu acho que eu boto todas as fichas no Lula. Eu não tenho dúvida que ele é o líder mundial mais capaz de mudar o padrão de condução da política, não só no Brasil, mas em âmbito internacional também. Nós estamos numa carência tremenda de lideranças globais. Talvez só o Papa Francisco responda como uma grande liderança global reconhecida por todos. Temos uma carência de lideranças que levem à frente do debate internacional a luta contra a fome, a luta contra a guerra, né, e a busca de melhorias de condições de vida e diminuição das desigualdades no mundo todo. Eu acho que o Lula tem cacife e tem estofo internacional para fazer o que já fez no passado, se recolocar como um líder global e recolocar o Brasil no papel de protagonista internacional. Então eu acho sim que somos privilegiados. Estamos na pior, mas poderíamos estar muito pior se nós não tivéssemos essa alternativa. Temos, né? Por isso é absolutamente importante que garantamos que Lula esteja à frente do próximo governo. E não é apenas porque você gosta do PT ou você não gosta do... Não, se trata de a única alternativa que eu acredito que o Brasil tem nos dias de hoje. Independente de coloração partidária ou ideológica. É a única alternativa para o desenvolvimento futuro e para a preservação da nossa democracia. E por isso, alguns falam, não, mas o Ciro, olha, o que existe de oportunidade concreta, pragmática, de subverter o fascismo em curso, o processo de fascistização em curso, é Lula, não é Ciro Gomes. Seria um bom ministro. Oi? Pode ser muitas coisas, a questão é que nós não temos chance de erro, nós não temos alternativa de erro, né? E nesse momento só tem um que pode vencer Bolsonaro, tem nome, tem sobrenome, é Luiz Inácio Lula da Silva, não é Ciro, não, tampouco Gomes, e isso é certo. Tá? Então não é uma questão de você não gosta do Ciro, você gosta do Lula, você gosta do PT, não. O primo pela democracia. Vocês podem ter certeza que eu não tenho nenhum apreço à perspectiva ultraconservadora de Geraldo Alckmin, mas vou votar com toda a convicção, Não se trata de uma questão político-partidária e político-ideológica. É um valor maior, que é o valor da democracia que está em jogo, e só, exclusivamente, Lula poderá nos salvar dessa catástrofe que é Bolsonaro. Daniela, como os delegados sindicais podem atuar, né, nesse processo de conscientização? Não é uma tarefa fácil, né? A gente já está enfrentando uma grande dificuldade há muitos anos na órbita do
movimento sindical, de utilizar a organização de base como um instrumento de, não apenas de mobilização, de organização, mas também de conscientização. É verdade que o debate político ele é muito parco, muitas vezes, no ambiente de trabalho, principalmente no ambiente de trabalho marcado pela busca de conquista de metas, ou seja, você não tem tempo para conversar. Às vezes o tempo do cafezinho, às vezes o tempo, sabe, que você está conversando com um colega de trabalho, é o tempo que você precisa estar ali no computador batendo metas. Né? Então isso prejudica muito e vem prejudicando muito a capacidade de conscientização, não apenas de organização, porque os delegados sindicais têm um privilégio em relação aos outros trabalhadores, porque eles podem transitar por seus ambientes de trabalho, conversando sobre as demandas sindicais, organizando a categoria, mas não há espaços para conscientização política. A gente precisa voltar a fazer o que fazíamos nos anos 80. As metas não deixam, né? As metas não deixam, não há tempo hábil e as pessoas efetivamente não se dedicam a uma reflexão que vá além dos seus interesses corporativos mais imediatos. Individualismo também, individualismo. Então, é o individualismo e o interesse corporativo, né? Na crise, as pessoas olham mais para os seus interesses. Nos momentos de expansão, há uma abertura maior a refletir sobre outras questões que não atentam apenas aos interesses imediatos dos indivíduos. Por isso é tão difícil, no momento de crise, que já é longa, né, você discutir questões que venham a ir além, né, dos interesses corporativos, do salário, dos benefícios, da participação nos lucros, do quinquênio. Então é esse o tema que geralmente os delegados sindicais acabam travando nas conversas com os seus companheiros, no local de trabalho. Um segundinho só. Mas eu acho que a gente tem que voltar a fazer o que fazíamos nos anos 80, não apenas organização sindical, mobilização da base. Nós temos que fazer luta político-ideológica. Nós abdicamos da luta político-ideológica por uma plataforma de integração social e cidadã pela esfera do consumo. Agora, a esfera do consumo se demonstrou, depois desses últimos anos, insuficiente para mudar estruturalmente o nosso país. O nosso problema não pode ser apenas econômico. Nosso problema é político. Nós melhoramos a vida de milhões e milhões de trabalhadores nas décadas passadas. Contudo, essas pessoas, depois de receberem inúmeras oportunidades a partir de políticas públicas de integração social, não reconheceram nessas políticas públicas a origem de suas melhorias salariais, de suas melhorias de condições de vida e renda. Entenderam falsamente tratar-se apenas de esforços individuais, pessoais e apenas o reconhecimento de seus próprios individuais méritos. Nós sabemos que agora, né, todos começam a perceber que as melhorias do passado não foram por conta dos méritos individuais. Afinal, as pessoas não deixaram de ter mérito desde que os últimos governos assumiram, né, e pioraram muito socialmente na sua capacidade de consumo. Ou seja, não era um mérito individual que qualificava a melhoria de vida. Eram as políticas públicas universais e mesmo as políticas públicas focais que atingiam fortemente os mais pobres. Então é preciso que a gente faça esse debate que é político, não é apenas um debate corporativo. Então vai além um pouco do debate eminentemente sindical. Ele passa pelo debate sindical, porque sem luta sindical não tem luta política. Agora, a luta sindical não extingue a luta política. Porque há outras metas que nós temos que galgar, que não são apenas as metas das lutas sindicais, corporativas, e que são fundamentais para compor uma nova correlação de forças no futuro e para que a gente não tenha, aos domingos, que ouvir as maiores atrocidades de nossos próprios familiares. Né? Eu acho que todos vocês já estão sentindo isso há algum tempo. Né? Às vezes você está na mesa do almoço de domingo e ouve coisas atrozes, né? Coisas próprias de preconceito, de estigma, de discriminação, de intolerância, e que muitas vezes a gente não encontra meios de subverter aquelas ideias das pessoas, muitas vezes queridas nossas. Né? E isso eu vou explicar um pouquinho o porquê disso. Família, né?
Outra questão, então, eu vou voltar a essa questão. Opa, desculpa. Bem rapidinho. Claro. Não é para tomar muito tempo, não. É só para trazer novamente a questão da Daniele, que talvez